Ótimo dia, ótima noite, ótima madrugada para você que está onde? Se você está aqui no meu prédio, está na minha rua, está no meu quarteirão, está no meu bairro, está na minha cidade de São Caetano do Sul, está em São Paulo, no meu estado, está no Brasil, no meu continente, está nas Américas aqui, na América toda, onde você está? Está nos polos, sul, norte, Europa, Oceania, está na África, está na Ásia, onde você está? Está no Oriente Médio, onde você está? Se chegou até você, puxa vida, que alegria, que alegria. Obrigado à tecnologia, que alegria. E eu espero que o meu vídeo possa trazer até você, de fato, algo que te complete, que te preencha, que te dê algum insight, que você fale, pô, legal isso que esse cara fala. E não tem só esse vídeo, tem muito mais. É só você acessar meu canal, se inscrever, dar um curtir lá, pô, comenta, e tá tudo bem. Não gostou também? Quer comentar, quer escrachar, quer falar um monte, não gostou? Tá tudo bem, quer humilhar, tem de tudo, gente. Eu já peguei comentários que vocês não têm noção. Teve comentário que eu já tive que, infelizmente, que bloquear, porque foi muito pesado, né? Aí já não dá. Mas tá tudo bem, vou fazer o quê, né? É a gente que tá aparecendo, colocando a carinha aqui, tá exposto, não tem o que fazer. O que vale é a minha verdade, né? Não é mesmo? Bom, você que já me acompanha faz um tempo, você que é a primeira vez está acompanhando, vamos lá para o tema de hoje? Então, vou colocar aqui para vocês o tema. Dá para ver aí? Olha que legal. Nunca empreste o seu guarda-chuva a quem lembra de você só quando chove. Nunca empreste o seu guarda-chuva a quem lembra de você só quando chove. O que é que isso quer dizer, Adriano? Pois é, o que é que isso quer dizer? Conhece aquela frase que tem pessoa que só lembra de você quando precisa? É essa frase. Aqui está mais amena, né? Quantas pessoas? E eu sempre tenho uma prática que é de não só falar dos outros, mas falar de nós também. Porque muitas vezes nós apontamos, mas tenha certeza que muitas vezes somos apontados. Às vezes nós achamos que estamos fazendo tudo corretamente, tudo certo, mas alguém está sendo desagradado em algum momento. Não tem como ser perfeito. Jesus não foi, o Papa João Paulo não foi, o Bento não foi, o Francisco não foi. E aí? Não tem o que fazer, né, gente? Não tem o que fazer. Esse agora aí, o Leão 14, também não vai escapar. Assim é para o meio evangélico, assim é para a galera da Umbanda, Kardec, olha, sei lá, tudo que você imaginar aí de crenças, de religiões, celebridades esportivas, celebridades aí da TV, de atores, atrizes, apresentadores, músicos, jornalistas, políticos. Tá todo mundo no balaio aí, não tem o que fazer. Mas, lógico que na nossa vida cotidiana, a gente está falando aqui do quê? A gente está falando aqui, às vezes, um amigo, um primo, um parente, enfim, né, um vizinho, né, um colega de faculdade, de escola, um amigo do trabalho, né? Vamos falar mais do dia a dia simplório, porém acontece em todas as escalas aí, né? Nunca empreste seu guarda-chuva a quem lembra de você só quando chove. Olha, é muito comum no mundo, não importa onde, o país, nacionalidade, é extremamente comum isso acontecer, né? Existe uma palavra que eu estou usando também nos outros vídeos, que é o seguinte: existe quem tem interesse em você e quem é interesseiro em você. Interesses, o mundo é feito de interesses. O meu interesse é que você veja esse vídeo, goste e replique para mais pessoas, compartilhe, curta, comente, enfim. Que alguém mais se inscreva no meu canal. Esse é meu interesse, esse é meu real interesse. Esse é meu real interesse. Porém, esse meu interesse tem vários outros interesses. Esse é o objetivo, né? O objetivo é conseguir chegar em alguém, na galera, de um modo geral, né?
Mas, atrás desse objetivo, existe um interesse meu, que é o quê? Levar a minha mensagem. Se eu não chegar nessas pessoas, minha mensagem não sai. Não adianta. Então, o meu objetivo primeiro é chegar nas pessoas. Chegou? Legal. Aí a minha mensagem ser aceita, ser captada e ser reproduzida, ser compartilhada. E, de fato, isso modificar aí a vida das pessoas, né? Modificar a sua vida. Eu não fico aqui perdendo meu tempo falando vídeo de boca para fora. Eu falo aqui das minhas experiências. E contra as minhas experiências, ninguém pode falar, né? Uma pessoa pode, eu mesmo emagreci mais de 45 quilos em 11 meses, a minha experiência de emagrecimento talvez não agrade a um personal trainer, a um professor de educação física. Tá tudo bem, mas foi a minha experiência, aquilo que eu fiz e deu certo para mim. E tem outras pessoas que já me seguem por causa disso. A minha experiência de mudar de profissão com 40 anos de idade, mudar drasticamente, também tem muita gente que já me segue fazendo isso. A minha experiência de marido, de pai, tem muita gente que segue. A minha experiência em ter o tempo ocupado com leitura, com cursos, muita gente me segue. A minha experiência de colocar Deus na minha vida de uma forma real, lá dentro, interiorizada, muita gente me segue. A minha experiência de ajudar pessoas com renda extra, muita gente me segue. A experiência, né, a minha experiência de lazer com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, enfim, vivenciar o dia a dia dentro de uma rotina saudável, positiva, que todo mundo fala que é impossível. Ah, mas você tem a vida, não sei, mas você ganhou não sei o que, você tá rico, você tá não sei o que. As pessoas nem sabem da minha vida. É tudo uma questão de posicionamento, é tudo uma questão de determinação, é tudo uma questão de mentalidade, é tudo uma questão de fato querer. Então, quando a gente está falando aqui de interesses e interesseiros, de interessados e interesseiros, é bem dividida essa informação. Interessados são pessoas que têm a vontade, o desejo de ter algo com você comercialmente falando, amorosamente falando, enfim, um projeto, enfim. O interesseiro, ele quer estar, ele precisa de você para algo que, na verdade, ele só precisa de você para isso. Ele só quer te usar. E esse é o interesseiro. Ele te vê como uma ferramenta. A grosso modo, todo mundo pensa no outro como uma ferramenta. Mas não é algo grosseiro. Não é algo que soa ruim. É o interesse do tipo, você tem o que eu quero, eu também tenho o que você quer, vamos fazer aí uma situação que nós contemplemos juntos o resultado positivo disso? Isso são interesses. O interesseiro, ele não quer sair perdendo em nada, muito menos ele quer dar alguma coisa pro ele só quer receber. Então esse é o interesseiro. E é aí que vem uma série de situações que você pode se colocar nessa situação, ou de repente você não percebeu e você faz isso. Pois é. Eu confesso a vocês, eu tenho um amigo que eu tenho certeza que ele me permite falar. Esse amigo é o Thiago Lima. É um amigo muito querido que eu tenho desde 2010. Desde final de 2009, conheço 2010. É uma pessoa que se tornou padrinho do meu casamento. É uma pessoa que a gente convive muito junto. Esse cara, em 2015, acho que é isso, 2015, 2016, num dos momentos mais delicados aí da minha vida, esse cara veio fortíssimo, assim, absurdamente forte, pra cima mesmo, e chegou rasgando. Falou, cara, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tá errado, olha o seu estado, olha como você tá. Eu tava numa situação assim bem delicada, tinha passado por 2 micro AVCs, tava numa situação usando bengala, usando andador. Cara, era uma situação que nem eu me vejo, né? Não sei nem como fui parar nesse estado. Mas enfim, esse cara veio e falou para mim, eu não usava, mas
ele deixou claro para mim um dia, falou assim, cara, é o seguinte, brother, você quer minha presença aqui? Então use e abusa da minha presença aqui naquilo que eu posso fazer por você. Se é para você ficar nessa tragédia de vida aí que você tá, nessa situação que eu nem sei como que você tá aí, cara. Porra, mano, aí não tem porquê. Agora, se você quer sair de onde você tá, ir para um outro lugar melhor, bacana. E nossa, cara, ele falou de um jeito assim que ao mesmo tempo que foi entendível, foi pesado. Porque ele tinha que dar esse chacoalhão em mim ali, cara. Eu não era nenhuma vítima, eu me fazia de vítima, mas não era nenhuma vítima. Eu era um bocoião, um Zé Mané ali que, sei lá, não consigo nem explicar para vocês, de verdade eu não consigo explicar. Mas, para mim ficou claro, perdão, para mim ficou claro que quando existem pessoas assim, a gente pode até ficar chateado. Eu não fiquei chateado, eu fiquei espantado. E falei, meu, é uma oportunidade muito grande que esse cara tá me dando, porque ele tá me fazendo acordar pra vida. E eu falei, pô, eu vou aproveitar essa oportunidade. Mas foi duro de engolir isso, cara. Para aqui, ó. Para aqui, vem descendo, rasgando, parece que vai te dilacerando e por aí vai. Perdão. E aí, gente, a grande verdade é que eu via que eu me utilizava de estar com pessoas que não eram convenientes para mim. Então não fique aí enrustido nessa situação. Eu não faço isso. Você pode fazer isso naturalmente. Eu acho que muitas vezes na nossa vida nós já fizemos isso. Uns acordam antes, outros depois. Às vezes fazemos inconscientemente, às vezes fazemos conscientemente, na maldade. Eu fazia de uma forma bem inconsciente e no outro lado não era maldade, mas era numa situação de preguiça. É uma palavra que eu abomino também, não utilizo essa palavra no meu vocabulário, nem brincando. Mas eu tinha, né, essa preguiça e eu acabava estando com as pessoas sendo interesseiro, né? Algumas pessoas. E não é fácil falar isso, né? Não é fácil. Falar do próprio erro não é comum, né? E não é fácil, porque a gente quer estar aqui na frente, quem está aqui na frente é só coisa boa. Não, o cara é fera, o cara faz gol, o cara é fera, o cara emagreceu, o cara tem grana, o cara não sei o quê, o cara é... Não é isso, né? Não sei a imagem que os outros se vendem, mas aqui eu tento passar uma imagem para vocês de que os meus 7 pilares de fato estão fortalecidos, estão cravados no solo, na terra, e eles têm base, eles têm estrutura, eles têm sustentação, né? Eles param em pé de fato. E aí eu tenho que falar, né, o que eu já fiz. Ué, sou de carne e osso, e talvez você tá aí ainda fazendo isso. Talvez doa aí o que eu tô falando, talvez você fique em cima do muro, putz, será que eu faço isso? Será que não é? Não, aí você fica se convencendo de que você não faz, mas se você faz, eu acho melhor parar, porque alguma hora isso vai dar errado. Para mim não deu errado, mas eu fui alertado, né? E talvez até coisas que não tenham dado certo, não deram certo por isso, porque talvez eu transpareci. Isso não era para todo mundo, obviamente, eram situações muito grandiosas, assim, né? Eu ficava um pouco afoito e mostrava muito interesse naqueles casos que não tivesse, eu deixava meio de lado. Mas nesse caso, desse amigo, o Thiago, foi um alerta, tipo assim, meu, aproveita que eu tô aqui para te ajudar e utiliza a minha ajuda. Nesse caso, porra, seja interesseiro nesse caso, porque é pro seu bem, né? Mas eu quero falar de outros tipos, né? Os tipos que é aquela galera assim que vem procurar você só quando precisa mesmo. Tem muita gente que vem procurar você quando... quantos amigos você já teve? Ó, eu escutei de um amigo, como eu fui falho, como eu sou falho, né? Tem um amigo que não mora mais em São Paulo hoje, um amigo muito querido. Aliás, foi por causa... Ele foi um dos motivos pelo qual eu conheci minha esposa, porque era para eu ter ido
num lugar que tem aqui em São Paulo chamado Estâncias da Serra, que é uma casa de show country. E, e eu acabei indo no Café Piu Piu. Fui curtir um rock and roll com ele lá no Bexiga, um bairro bem tradicional aqui de São Paulo. E a minha esposa estava lá e eu conheci lá, né? Se ele não tivesse me chamado aquele dia para ir pro Estância, que a gente acabou. A gente ia pro Estância, mas eu falei, vamos dar uma volta. Se lá não tiver legal, a gente sai e volta pro Estância. Ah, tá bom. E aí a gente acabou indo para lá e eu conheci minha esposa. Então esse cara é o culpado aí. Mas esse amigo, esse eu não vou falar o nome, que eu não sei se ele quer que eu fale, então eu não vou falar o nome. Esse amigo querido tá morando fora de São Paulo, tá morando lá no acho que Pernambuco. E ele é um cara que um dia ele falou para mim, ele falou, poxa, cara, quando você namora, você esquece mesmo, hein? Nem me procura, meu. Cara, o dia ele falou isso pra mim, eu fiquei puto comigo por dentro. Desculpa a expressão, mas eu fiquei puto mesmo. Não com ele, comigo. Eu falei, puta, tem razão, que chato, né? Caramba. E aí teve um tempo que ele começou a namorar e ele ficou distante de mim. Eu falei, caramba, meu parceiro de balada saiu. E ele falou, tá vendo como é bom, cara? Tá vendo como é bom? Tá vendo? Não é legal, isso aqui me enchendo, né? As paciência. Mas é verdade. Quantas vezes você tá grudado com uma pessoa, com um amigão, com uma amigona, tá saindo balada, aí uma começa a dar uma paquerinha um pouco mais séria, já te deixa de lado. Aí acabou, volta de novo com você. É natural? É natural, ok, né? Mas a gente fica sentindo. Mas tem além disso. Tem a galera que só te procura quando precisa de dinheiro, precisa de um favor. De repente você é um médico. Nunca ninguém te pede nada, só te pede uma receita. Quantas vezes eu ouvi isso? Às vezes a pessoa é um advogado, né? E aí você quer ficar pegando dica, né? E fica lá. Só pede, você não tem amizade, você não convida para vir na sua casa, você não vai na casa da pessoa. É só favor, sempre o tempo inteiro favor. Deixa eu te perguntar, tem um negócio aqui e tal. Pessoas que ficam pedindo contato para falar com outras pessoas, né? Que não param o tempo inteiro. Então, existem vários tipos de situações onde as pessoas só lembram de você quando elas de fato precisam de você. Eu me distanciei de algumas amizades que eu hoje vejo que não são amizades. São pessoas que eu acreditei ser amigo dessas pessoas. Eu me separei. Para falar a verdade, eu não faço nem questão mais de falar com essas pessoas, porque de fato a minha vida anda muito bem sem elas. E são pessoas que eu acreditei sim, que fossem amigos, amigas, pessoas que tiveram alguma história comigo bonita, sabe? Uma história assim de uma relação muito positiva. E pessoas que quando eu fui de encontro a essas pessoas sequer me responderam. Fiquei no gelo. Eu penso assim, ok, beleza. Mas todas as vezes que eu fui procurado, eu atendi. E até me faço aqui, né, um exame de consciência. Será que em algum momento essas pessoas que eu procurei que não me atenderam, será que eu, em algum momento, elas me procuraram e eu não proporcionei o que elas queriam? E aí quando eu pedi também não tive? Poxa, mas vamos supor que fossem pessoas que eu sempre ajudasse, eu sempre estava ali pronto, presente, e o dia que eu não estava, elas ficaram dodóis. Ou foram pessoas que eu só pedia, né? O dia que ele me pediu, eu, de repente não dei atenção e não sei, vai saber. Tem todas as possibilidades. Todas. A gente não é santo de nada. Mas existe uma coisa nos dias de hoje, que é o esquecimento também, né? Devido à rotina que você leva. E eu levo isso em consideração. Mas quando você fica 1 ano e meio mandando uma mensagem no WhatsApp, eu me prestei há 1 ano e meio mandando mensagem no WhatsApp, e a pessoa vê sua mensagem e não te responde, eu acho que nas primeiras 2 já podia ter parado, não podia? Quando você tenta falar com uma pessoa que você quer fazer uma reunião com essa pessoa por 1 ano e meio, 2 anos, e essa pessoa não te responde, já está muito claro que essa pessoa não quer falar com você. Quem quer falar com você, te dá prioridade. Se a pessoa não quer falar com você, é porque você não é prioridade. É assim que eu faço. E aqui eu não estou colocando meu coração, então eu sou magoado. Não, são fatos. Eu aprendi num curso que eu fiz, eu sempre falo desse curso aqui, sempre. É uma propaganda gratuita que eu sempre farei. O MBM Business School, o maior curso de empresários que eu já
Nossa, participei, uma coisa fora do normal. E eu aprendi lá exatamente isso, né? Que você tem que fazer seu caminho, não importa o que o outro faça ou pense de você. Faça o seu caminho. Não importa que o outro siga ou não as regras, siga você as regras. E é um pouco triste, assim, sabe? Você passa pela vida por pessoas que te ensinam coisas e elas mesmas não cumprem. Pessoas que são pessoas que ensinam mesmo para os outros, sabe? Pessoas que têm costas largas em meio ao meio que vive, ao nicho que vive, à comunidade que vive, e essas pessoas não cumprem o que elas falam. E eu passei por situações bem interessantes com relação a isso, porque eu pude ver quem de fato estava do meu lado. E aí eu avaliei, né? Eu falei, peraí, acho que já passou o tempo. Passou. Eu me permiti muito tempo, acho que até exagerei no tempo de ficar... naquele momento eu usava esse termo, né? Correndo atrás. Hoje eu não corro atrás de ninguém. Muito pelo contrário, eu corro na frente, porque eu não quero ficar devendo favor para ninguém, eu não quero ficar aqui perdendo meu tempo, pedindo, clamando por atenção de alguém. Eu faço um contato, dois. Olha, se valer muito a pena, eu tento um terceiro. Do contrário, não faço mais. Não quer falar, tá tudo bem. É que eu tenho o hábito do seguinte: se você me proporciona uma situação e eu estou com a resposta na minha mão para dar para você, seja daqui um dia, algumas horas, na semana, um mês, precisa daqui 6 meses a gente voltar a se falar, se sou eu que vou dar essa, eu anoto isso aqui e eu vou levar isso comigo até a data e eu vou colocar no celular, eu vou colocar um despertador para me lembrar, eu vou colocar isso no meu Google Agenda, ok? Eu vou escrever isso em alguma situação que eu tenho aqui de anotações do dia a dia, mas eu não vou me esquecer. Posso até me esquecer do dia, de repente um dia depois eu falo, mas se eu falei aquele dia, eu vou estar naquele dia. Hoje, raramente eu perco aí uma data, perco uma situação de retorno, né? Mas eu tenho comigo o seguinte, que as pessoas que eu hoje peço algo são pessoas que eu sei que podem me pedir. Hoje eu faço a regra do jogo acontecer para os dois lados e já deixo claro isso no meu primeiro contato com a pessoa. Eu deixo claro isso no meu primeiro contato com a pessoa. Então é muito uma questão de posicionamento, sabe? Eu não me permito mais me deixar levar pelas situações, pelas emoções, né? Pelas pessoas. Não me permito. A pessoa pode ser desse curso aí do MBM, pode ser da minha família, pode ser o amigo do amigo, a namorada do amigo, a esposa do amigo, o marido da amiga. Não me interessa, o vizinho, não me interessa. Eu entro em cena e saio de cena a hora que eu quiser, se eu entender que fui enganado, se eu entender que fui colocado de lado, se eu entender que eu fui ignorado, se eu entender que eu fui humilhado. Eu coloco de lado, de alguma maneira, geralmente educadamente. Às vezes que eu tive que descer do salto, eu desci do salto mesmo. E aí falei o que tinha que falar, virei as costas e fui embora. Mas a vida, eu aprendi a levar a vida mais leve. Então, assim, quando a gente fala de não emprestar o guarda-chuva para quem vive se lembrando de você só quando chove, eu vou dizer o seguinte: existem pessoas que fazem parte do meu círculo de amizade, de família, que podem até fazer isso. Falar de mim quando precisa, falar de mim quando quer, me pedir alguma coisa quando precisa, quando quer. Pode até acontecer. Eu procuro não fazer isso. E quando faço já com todo o pacote de regras. Olha, se você fizer isso para mim, a minha contrapartida é essa, porque eu gosto de já empatar o jogo, entendeu? Eu não gosto de ficar devendo resultado para ninguém, não gosto de ficar devendo nada para ninguém, nada. É horrível ficar devendo as coisas para os outros. E eu entendo que quando a gente pede algo para alguém, é porque está te fazendo falta aquilo, você precisa daquilo. Ou não está te fazendo falta, mas algo que você deseja ter, porque você
Não que você sinta falta, mas você gostaria de ter porque aquilo, de alguma maneira, vai se encaixar na sua vida, no relacionamento, com seus filhos, com a saúde, com lazer, com investimentos, enfim, né? Com prazer da vida, enfim, em alguma coisa isso vai encaixar, na espiritualidade. Mas eu já sei quando as pessoas me usam. Porque existe um lado do seguinte, eu fazendo aqui um exame de consciência, eu me lembro que algumas pessoas que talvez eu tenha usado, essas pessoas, eu sei de 2 pessoas que eu, de fato, fui por interesseiro, né? E não deu certo. É engraçado, né? Mas as pessoas que eu tive o interesse, elas deram certo. Pode, de repente, não ter concluído em 100%, perdão, não ter concluído em 100%. Pode ser que chegou em 90%, pode ser que ganhou 51%, pode ser que ganhou só 30%, 20%. Mas deu certo. Até o momento. Ou já sabendo que até tal daria certo. Ou foi dando certo até um ponto onde já não dava tão certo, não chegou perto de 100%. Enfim. E tem as pessoas que você ama, que você até se incomoda quando elas te procuram só quando precisam, mas ainda assim, pelo amor, você permite. E eu falo isso por quê? Porque eu já também fui essa pessoa de aproveitar não no sentido de usar, ou aproveitar no sentido assim, de fato aproveitar o contato, a oportunidade de uma pessoa muito próxima para me ajudar de várias maneiras, tá? Já de me ajudar de maneira financeira, de me ajudar de contato, de influência, de posicionamento, de me colocar num local, de me abrir a porta de uma situação, de ajudar a fechar um negócio, de me orientar com uma situação, sei lá, jurídica, de pagar um prêmio para fazer a compra de alguma coisa, enfim, né, passei por essas coisas, se não passei por tudo, alguma coisa disso, e eu tenho certeza que você também. Em alguma situação. Em algum momento, nós já tivemos situações que soam como interesseiros, né? Isso já pode ter acontecido. Não me diga que dessa água não beberei ou que nunca bebeu, porque pode ter. Não estou dizendo que aconteceu, mas pode. Boa parte das pessoas. A questão é quando você é cego. Você só enxerga quando as coisas fazem contra você, mas você se esquece ou não, você não vê quando você faz contra as pessoas, né? E isso é o que mais tem. Existem pessoas que elas estão com você apenas pelo momento solitário que elas vivem, apenas apenas pela situação financeira que elas vivem, isso estando com muito dinheiro e estando com pouco. Existem pessoas que estão com você apenas porque você conhece uma pessoa e ela quer estar perto, ou quer estar próximo, ou quer chegar a ter esse contato. Existem pessoas que estão com você que sabem que elas querem te dar perna, passar perna, elas vão ficar com você até o momento que elas conseguirem. Tem pessoas que estão com você porque elas te amam, porque elas gostam muito. Existem pessoas que estão com você simplesmente porque elas não estão esperando nada em troca, elas querem só te ajudar. Eu tenho um amigo bem querido que, nossa senhora, eu tenho um amigo, uma amiga que eu não posso nem falar, né? Que olha, você vê que o fato de você estar bem deixa essas pessoas bem. Deixa. É incrível isso, é incrível mesmo. Tenho primas que são assim. Tenho primas que são assim. Tenho primos que são assim. Tenho até vizinho que é assim. Olha que coisa. Tenho amigos da época de colégio que são assim. Eu tenho um amigo de faculdade que é assim. Então, eu, Adriano, entendo que quando você empresta o seu guarda-chuva para uma pessoa, para chuva, você faz questão de emprestar, tem muita gente que nem quer. Mas vamos colocar no contexto. Às vezes, você quer ajudar a pessoa não está te pedindo nada, você quer ajudar. E aquela pessoa aceita ajuda, às vezes até assim, timidamente, não queria incomodar, né, que acontece muito disso.
e ela aceita a sua ajuda e ela fica depois se sentindo mal porque ela não consegue devolver essa ajuda. Eu confesso a você que eu gosto de fazer isso, porque no sentido assim, que saber que eu ajudei alguém, eu não estou preocupado se ela vai me ajudar depois ou não. Eu aprendi com esse cara chamado Thiago Lima que a gente se ajuda naquilo que dá, quando dá, se der. Tem outro cara, que é um cara bem conhecido assim, para quem assiste o Ratinho lá, é um ator chamado Marcos Palacios. Ele é um cara muito bacana, muito legal, um cara bem humilde, assim. Ele faz um personagem que é o Musculoso e o Zé Gasolina. Depois vocês pesquisam aí quem que é. Marcos Palacios. Ele está sempre na bancada do Ratinho. E o Marcos, quando a gente se conheceu no podcast do Mosquito, que eu gravo com o Mosquito, eu sempre apareço no final da entrevista do Mosquito para entregar um presentinho da Juliana Flores. Eu fiz uma amizade ali com o Marcos, né? Ele mora perto do colégio que eu estudei, a filha dele estuda no colégio que eu estudei. E várias coisas em comum, assim, muito legal a história e tal. E o Marcos, ele virou para mim e falou assim: Adriano, podemos tomar um café para saber as afinidades que a gente tem, né? As coisas em comum e tal. Só que assim, ó, quero te alertar de uma coisa. Pode ser que a nossa conversa gere algo positivo só para mim. Pode ser que gere algo positivo só para você. Pode ser que gere para os dois. Pode ser que não gere para nenhum dos dois. Pode ser que gere um pouquinho só para mim e muito para você, ou o contrário. Ele me deu várias vertentes. Ele falou, mas assim, independente disso, para a gente investir nosso tempo de maneira sadia, independente de qualquer formato que aconteça, pensa nisso para a gente poder tomar um café sossegado, para não ficar aquela coisa assim, puta, eu tô devendo alguma coisa pro cara. Ou, puxa, eu fiz lá, só ele se deu bem. Se só eu me der bem, torça por mim. Se só você se der bem, eu vou ficar feliz também. Cara, eu achei isso de uma maturidade tão absurda. Eu prego isso nas coisas que eu faço hoje. Eu aprendi com esse cara, Marcos Palácio. Foi um bem assim... Nossa, uma das coisas mais gostosas que eu aprendi no ano passado. Eu aprendi isso no ano passado com ele. E eu aplico hoje. E eu, em qualquer situação de negócio que eu vou fazer hoje, eu deixo claro. Eu deixo muito claro. Olha, pode ser bom para mim ou pode ser para você. Pode ser para os dois, pode ser péssimo para... Enfim, tudo que eu falei anteriormente, eu repasso para as pessoas. Para que elas entendam que, de fato, eu estou no jogo para jogar o jogo. Se eu ganhar, tá ótimo. Se empatar, beleza. Se eu perder, tá tudo bem. Podemos ir para os pênaltis. Pode ser... Eu só não acho, assim, legal, mas ainda assim também entendo nada roubado, né? Quando o jogo é roubado. Quando a situação é assim, tipo, propositalmente, e aí entra nessa história. As pessoas te procuram quando precisam. Aí você vai fazer negócio com essa pessoa só porque tem um interesse de interesseiro ou interesseira por uma das partes. Então, esse foi um outro ponto. Já reparou que às vezes tem aquela pessoa da família ou aquele amigo que ele está sempre no interesse com você? Tá? Só me procura quando está sem namorada, só vem falar comigo quando está desempregado, só vem falar comigo quando a situação espiritual está ruim, aí pede ajuda espiritual. Só vem falar comigo quando precisa de dinheiro, só vem falar comigo quando precisa de um contato. Gente, tudo está na forma que você vai lidar com isso. Conhece aquela frasezinha? O que é que você faz com aquilo que fazem com você? Não é fácil, é um trabalho árduo de você lembrar, ressignificar e aplicar, de quando acontecer, você, opa, está acontecendo a situação, deixa eu me controlar aqui, ok, a pessoa está levando uma vantagem sobre mim, tudo bem, ok. Aí eu meço, né? Falo, não, ela está levando... aconteceu uma situação que eu formando ali todo o contexto, o enredo, não, legal, ela tá... Eu não vou ganhar nessa, mas ela está ganhando, ok, beleza, fiz um bem aí para alguém. Ou numa situação que só tá eu, né? Eu tô ganhando, a outra pessoa não tá. Eu vou lá falar para a pessoa, olha, aconteceu isso, tá acontecendo essa situação, para você, não, tudo bem, né? Como pode ter situações que as pessoas falam, não, para mim tá errado, eu também queria ganhar. Tem gente que só pensa no umbigo e tem gente que, independente de quanto possa ganhar, ela faz qualquer coisa para ganhar, né? O interesse, a lembrança, é o quanto você de fato significa na vida das pessoas. Existem empresários que hoje, para eu ligar para pedir uma coisa para esses empresários, é algo assim que eu tenho que fazer valer muito a pena. Porque
pela amizade, pela confiança que você ganhou com esses empresários, né? Ou mesmo alguém que vai pedir alguma coisa para um primo, uma prima, um amigo, amiga, um parente que tem uma empresa e a outra pessoa sabe que você é parente e nós queríamos bocejar. E a pessoa te procura pelo interesse, né? Tem gente que é até chata, fica lá em cima toda hora, tal, e você não responde porque o seu contato não respondeu e a pessoa fica ali, sabe, pesada, sendo chata. Eu acho que existem várias possibilidades, várias situações. Mas eu aprendi de verdade que eu empresto o meu guarda-chuva sempre, praticamente. Se vai me trazer um benefício ou não, ok. Eu parto do princípio de servir. Eu vou ajudar. Eu adoro ajudar as pessoas. Adoro. Eu acho que se eu fosse um bilionário, um super mega milionário brasileiro, eu ia passar o tempo, um dos meus trabalhos, com certeza, além de gravar, estar envolvido com outras coisas, né, que você já sabe, seria com certeza ter um dia da minha semana para ajudar pessoas. Arrumar trabalho para alguém da rua, arrumar estudo, ajudar a construir uma casa, ajudar a pagar um colégio, uma bolsa de estudos, porque eu tive bolsa de estudos, gostaria muito de um dia poder ajudar alguém com uma bolsa de estudos. Trabalho para isso, espero não, eu vou realizarei esse desejo, esse sonho, não, esse objetivo. Mas eu fico pensando, né? Eu não me incomodo de emprestar meu guarda-chuva. Porque às vezes eu mesmo falo, olha, tem um guarda-chuva aqui, alguém quer? Quer. Independente do que me trarão. Mas não é a realidade da mentalidade da maioria das pessoas. Não sei se você está incluso nessa situação ou não. Mas, quando eu falo essa frase, não empresta o guarda-chuva, quem isso lembra você quando chove, é mais para você ficar atento com pessoas que te exploram de fato. Existem pessoas que não te exploram, elas de fato precisam de você. E aí, cabe muito da sua maturidade de saber se você consegue entender o quanto essa pessoa precisa de você e você faz por amor sem querer absolutamente nada em troca. Eu tenho amigos que me proporcionaram situações sem querer absolutamente nada em troca. Pelo prazer de me ver bem. É incrível isso, né? É lindo, para falar, é lindo demais. É muito lindo. Mas são amigos que você conta no dedo. Você vai contar nos dedos da mão aí facilmente. Não dá, não dá. Me dá vontade de bocejar de novo, gente. Olha, veio aqui. Eu acredito que quando a gente quer servir, essa frase ela cai por terra. Essa é a verdade. E aí precisa ver onde você está posicionado, posicionada. Agora que eu tô vendo que a minha luzinha aqui do fundo tá piscando, que nem uma maluca. Eu vou deixar, tá bonitinho, né? Vou deixar. É impressionante, gente, porque quando você quer servir, você não se preocupa com o que você vai ganhar. Você quer ajudar de verdade. Eu ultimamente venho recebendo uns negócios no meu celular. Eu fui ver umas coisas de ajuda aí, quando você fica fazendo busca e tal, eu fico impactado por umas coisas. E tá vendo assim, eu não sei se aquilo é IA, se não é IA. Tá vendo umas mães assim, com umas crianças bem deformadas, assim. Tem umas coisas que parecem até meio exageradas, parece IA, assim, sabe? Aí eu não sei se eu acredito, se eu não acredito. Até teve umas duas que eu pesquisei, não tinha nada falando sobre, então eu achei que era um golpe. Mas tem coisas que dá vontade de disciplina ir lá e fazer e ajudar. Né? Já me prejudiquei por fazer o processo contrário. Né? Então aqui as pessoas que te procuram só por interesse, só quando precisam. Mas e eu, que procurei uma pessoa que precisava de ajuda e ainda saí mal na história? É o processo contrário. Acontece isso, não acontece? Fica aquele mal entendido, uma situação tanto quanto delicada, mas eu passei por essa situação também. Acredito que boa parte de vocês aí também. E aí está muito no seu posicionamento, de como você vai conseguir se ressignificar com isso. Essa é a verdade. Então eu estou posicionado a título de ajuda, ok? Ajuda. Então eu vou ajudar, ok? Tem ajudas que eu me chamam
que elas são ajudas mútuas. Então a pessoa me chama e já me proporciona algo que me agrada, me interessa. Tem ajudas que são ajudas que, para falar a verdade, acho que são a maioria dessas ajudas, né? São aquelas que a gente, pelo menos comigo, eu me dou. Então tem pessoas que eu sei que às vezes querem só o meu interesse, mas eu fico feliz de ter feito algo. Não de forma irônica, para falar isso de forma irônica, de verdade, no coração. Talvez esse tipo de atitude, de conduta, seja visto como não seja bobo. Né? Não seja bobo. Então, assim, às vezes eu gosto de ser bobo. Porque quem me fez de bobo tá perdendo. Né? Quem me fez de bobo tá perdendo. Eu fiz de coração, eu fiz entregue, fiz com amor de verdade. E não tô aqui querendo escalar aqui uma posição que eu não sou. Não, eu sou isso aí mesmo. Quem de fato me conhece sabe que eu sou um amor de pessoa mesmo. E sou e falo de boca cheia, porque eu sei que eu sou um amor de pessoa mesmo. Eu de fato sou uma pessoa muito boa. E não tô ironizando nada, zero. Eu gosto de fazer o bem. Me faz bem fazer o bem. Eu me emociono muito quando a gente vê essas coisas de ajuda, sabe? Que você vê que existe uma ajuda real. Não ajuda para ganhar clique, para ganhar curtida. Não. É uma ajuda real. Você faz ajuda real. Tem ajuda que é indescritível, né? E eu gosto disso, eu gosto. Poderia e quero ajudar mais e até poderia ajudar mais. Existem pessoas que até quando você ajuda meio que abusam, né? Mas eu entendo que talvez é aquela posição daquela pessoa, mas você tem que tomar cuidado e ser perceptivo ou perceptiva de entender se a pessoa está abusando de você. Tem os abusos que eu até permito, no sentido de que a pessoa encontrou em mim um porto seguro. Eu não vejo que é usar, mas eu vejo que puxa, que bom que essa pessoa ajuda. Ou em outras pessoas, enfim. Mas existem pessoas que ficam ali, estão paradas. O que não pode acontecer é o assistencialismo, você sabe? Você ficar ali bancando um negócio e... Não. Agora, você fazendo algo que aquela pessoa, de fato, ela depende daquilo, ela não tem o que fazer, você pode proporcionar isso, isso eu acho fantástico. Isso eu acho incrível. Você melhorar, você mudar, você transformar a vida de uma pessoa, você transbordar e essa pessoa passar a fazer a mesma coisa com outras pessoas e ela começar a multiplicar para os outros tudo que você fez para ela. Isso, para mim, é incrível. De fato, é muito incrível. Então, essa frase ela é muito para você saber se posicionar. Nunca empreste o seu guarda-chuva a quem lembra de você só quando chove. Então pensa assim, olha, se você de fato quer ajudar alguém, ajude. Se você quer ajudar alguém para ser ajudado, ajude também. Se alguém quer pedir sua ajuda e está te proporcionando ajuda, ajude. Se alguém está pedindo a sua ajuda, mas você não vai ganhar nada, ajude. O que eu entendo que tem um limite é quando você vê que existe o interesseiro, a interesseira. Aí eu acho que isso, para mim, é o fim do... Acabou o relacionamento ali. Mas quando você faz as coisas com o coração e você está fazendo assim com toda a energia, segue que é sucesso. É sucesso. Mas, diz minha mãe, cuidado com o sonso. Resumindo, cuidado com aqueles que se fazem de besta, aqueles que se fazem de bobinhos avoados. Tem as pessoas que são puras, tem os ingênuos e tem os espertos. Aquela frase, o mundo é dos espertos. E aí talvez aqui se encaixe. Pessoas que só buscam você quando precisam de guarda-chuva. Pessoas que só buscam você quando você tem dinheiro, quando você não tem dinheiro, você não é amigo delas. Pessoa que só busca você quando você está dando couro, ou seja, você está sempre concordando com ela, no dia que você não concorda, mas você não presta. É uma questão de você passar pela experiência, viver a experiência, saber aplicar uma ressignificação sobre isso e, de fato, você conseguir contornar esta situação de forma positiva para ambos os lados. Né? Entendo eu assim. Então, se você quiser
parar de emprestar o seu guarda-chuva para alguém que só te pega o guarda-chuva quando está chovendo, você tem todo o seu direito. Tá tudo bem também. Se você também quer falar poucas e boas para essa pessoa que só procura você quando precisa, você tem todo o direito de fazer isso. Agora precisa ver se a outra pessoa vai ter maturidade suficiente para ouvir. Lógico que vai depender muito do que você falar. Dando uma sugestão, corroborando aqui com você, o seu comportamento, a responsabilidade é do comunicador. Ou seja, se você informar mal, a resposta que você terá será negativa. Porque às vezes até a gente informando bem, a gente já tem uma resposta negativa. Então, se você fez uma informação, passou adiante algo bem, tá tudo certo, todos os parâmetros, todas as possibilidades, e a pessoa ainda assim, ok, é uma opção dela. Agora, quando você passa de uma maneira medíocre, aí quem se prejudicou foi você, quem causou tudo isso foi você, né? Bom, nesse caso aqui, eu aconselho que você reflita. Você reflita. Vai muito do amor que você tem por aquela pessoa, muito pela empatia que você tem, porque essa é a jornada daquela pessoa, aquela história daquela pessoa. Tem pessoas que serão eternas pedintes da gente. E se tá tudo bem para você, se tem amor ali, você sabe que a outra pessoa te ajuda de outra maneira, às vezes te ouvindo, às vezes é a pessoa que vai tomar uma cerveja com você, às vezes é aquela pessoa que vai simplesmente pegar o telefone, ela nunca esquece do seu aniversário, ela sempre te cumprimenta no Natal, no Ano Novo. Existem compensações simbólicas que tem um peso incrível. É sempre aquela pessoa que faleceu alguém da sua família, ela tá lá com você, ela lembra do seu dia de aniversário, sempre precisa de ajuda de rede social. É uma pessoa que vira e mexe, perguntou, tô com saudade, lembrei por falar de você, e aí, como que você tá? Tudo bem que tá fazendo? Né? Aí eu acho que é bom você ressignificar, porque é gostoso aí se doar, mesmo que ela precise de você só quando ela tem dor, é bom você se doar, né? Eu tenho um amigo muito querido, o Ronaldo Russo, um amigo muito querido que me ajudou muito também, muito mesmo. E ele sabe que todas as vezes que ele me ajudou, não foi por interesse meu, era por necessidade. E ele me ajudou muito, muito, muito mesmo. É uma pessoa que eu tenho comigo o senso de gratidão para o momento certo. Eu tenho comigo isso, né? Mas sou eu. Qual vai ser a decisão que você vai tomar? Como você vai lidar com isso? Então, acho que cabe a você pensar, entender quem é a pessoa. Tem pessoas que vão te procurar sempre que precisarem, tem pessoas que vão te procurar sabendo que você precisa. Esse é bem difícil, né? Pessoas que vão levantar, oi, tudo bem, ó, tô vendo, se precisar, ó, lembra, onde eu passo, eu te ajudei, quer aquela ajuda nessa época aqui e tal. Às vezes é para uma festa, às vezes é para montar um evento X que você chamou a pessoa, às vezes é aquele amigo que te chamou para montar a laje. Tem pessoas que se oferecem para te ajudar e elas não querem nada em troca. Elas querem de fato tua amizade. São poucas, mas tem. Pensa nisso. Finalizando então hoje com o nosso tema aí, nunca empreste o seu guarda-chuva a quem lembra de você só quando chove. Resumindo, pessoas que só se interessam por você quando elas precisam de você, né? Então, o famoso interesseiro, a interesseira. É um tema bem abrangente, daria para ficar falando aqui por horas. Se você perdeu alguma coisa aí, só olhar, volta aí para trás, coloca de novo, revê, escuta novamente, mas tenho certeza que essas palavras aqui de alguma maneira confortam, de alguma maneira ensinam, de alguma maneira orientam e de alguma maneira ressignificam. Então, veja em qual situação você se encaixa e eu desejo do fundo do meu coração que você seja feliz da melhor maneira possível. Se for ainda surgindo de um assunto meu, que eu trouxe à tona para você pensar, refletir, aí melhor ainda. Aí é essa ajuda que eu adoro mesmo. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Esse vídeo que toda semana contribui com o seu crescimento. Você quer crescer? Então, só me dê. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.